dando continuidade aqui, hoje nós teremos a aula Proteja suas conversas, comunicações mais seguras. Eu sou o Gabriel Aleixo, eu sou cofundador e desenvolvedor de negócios da rede blockchain Hathor e já atuo na parte de blockchain, de criptografia aplicada e segurança da informação há vários anos. Fui inclusive pesquisador sênior dessa área no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Essa aula vai ser dividida em 3 blocos, sempre colocados de forma muito acessível, muito clara e muito aplicada, em relação às ferramentas mais importantes para você conseguir ter uma comunicação mais segura e também alguns requisitos adicionais de segurança, porque como veremos na aula de hoje, não se trata meramente de escolher um aplicativo ou de escolher um site com a criptografia mais forte e está tudo resolvido. Algumas medidas do que nós chamamos de segurança operacional são imprescindíveis à segurança da informação. O que a gente faz ali para além da escolha do aplicativo ou do site é muito importante. E eu já puxo esse tema para falar da nossa primeira pauta, né? que é uma pauta relacionada a como a gente se comunica com os outros. Um dos principais vetores de ataque, quando falamos de segurança da informação, é o que se chama de engenharia social. Muitas vezes, quando a gente ouve falar de um ataque hacker, por exemplo, não quer dizer que o cara está ali com um capuz preto no meio do escuro, com letras verdes numa tela preta, invadindo sistemas ou coisa parecida. Muitas vezes, a engenharia social se trata de eu me fazer passar por outra pessoa, eu lhe enviar um e-mail fingindo ser um outro serviço ou coisa parecida. Então, para que nós tenhamos comunicação segura, antes de partir para algumas etapas mais aplicadas de aplicativos, como eu disse, é imprescindível a gente estar atento à questão da engenharia social. Não de maneira paranoica, não se trata disso, de ficarmos paranoicos com tudo que cerca nossas comunicações digitais, mas principalmente no que nós tratamos como comunicação sensível. Eu, jornalista, estou trabalhando com uma fonte, já estou em um momento de negociação, por exemplo, de receber informações sigilosas, é um momento em que a engenharia social pode se fazer presente. É um momento a partir do qual eu preciso checar de maneira adequada a identidade da pessoa com quem eu estou falando. E muitas vezes, por exemplo, você pode estar lidando com uma figura pseudônima, você pode sequer saber o nome real da sua fonte, por exemplo, mas é imprescindível a validação da identidade. É muito comum golpes no WhatsApp, por exemplo, eu mesmo já tentaram me dar um golpe via WhatsApp, fingindo ser ali com o número real de um amigo, de uma amiga, pedindo dinheiro. Né? Ah, olha aqui, poxa, eu perdi aqui, tive um problema, estou na rua sem dinheiro, você poderia fazer uma transferência aqui para esse valor? Né? E num momento ali de emergência, de urgência, a gente, nossa, vou às vezes um parente, um amigo, vou imediatamente ajudar, a gente não pensa muito de maneira fria e racional. Então, antes de qualquer medida adicional de segurança da informação, é imprescindível a gente ter validação da identidade com quem a gente está falando. Em alguns casos, a gente vai ter mais domínio sobre isso. Vamos supor que alguém liga se fazendo passar, alguém manda uma mensagem, um e-mail se fazendo passar por uma figura pública, por alguma pessoa que ficou de me passar informações, um parente, um amigo. É imprescindível, ou seja, da melhor forma possível, confira a identidade das pessoas com quem você está falando. Quando a gente conhece, tem contato com essas pessoas por outros graus, por outros níveis, é fácil. Você quer saber realmente se é o seu parente? Quer realmente saber se é o seu amigo que te passou aquela mensagem pedindo dinheiro porque ele está numa emergência? Liga para ele, né? De preferência por um canal seguro, né? Faça uma ligação para ele, procure uma prova, uma validação, peça um vídeo, peça um áudio dele explicando a situação e assim sucessivamente. Quando nós falamos, isso vai ficar um pouquinho mais claro ao longo do conteúdo dessa conversa de hoje, mas quando nós falamos de uma comunicação puramente digital, né, recebi um e-mail de uma figura pública, um político, por exemplo, que quer vazar informações de interesse público sobre a área pela qual ele é responsável. Como eu tenho certeza de que o e-mail ali é deputado.fulano@câmara.gov.br, como que eu sei que aquela mensagem veio realmente dele?
né? Nós temos recursos para checar por meio de chaves criptográficas que nós estamos falando com o legítimo autor daquela mensagem. A pessoa se faz passar por alguém que realmente é ela ali por trás. Um recurso muito simples, até no próprio WhatsApp, que a gente está acostumado a usar no dia a dia, é você checar ali a chave criptográfica, você ter uma validação ali de se estou falando realmente com a pessoa que aparentemente se diz ser ali. Isso é um principal ponto focal ali de atenção, é nós verificarmos, antes de passarmos para etapas adicionais de comunicação segura. Por que eu estou falando isso? Não adianta você utilizar o aplicativo mais seguro do mundo, que ninguém consegue penetrar ali as mensagens que estão sendo trocadas, se na outra ponta você foi enganado e está falando com um espião. Você está falando com um agente infiltrado ou qualquer coisa parecida, né? Qualquer que seja a ameaça à segurança dos seus dados ali. Então, guardem para até este momento da conversa que a validação, em alguns casos, ela pode ser feita dessa maneira mais simples. Eu ligo, eu pergunto, eu vou confirmar. Às vezes parte da engenharia social envolve a dificuldade de você acessar a pessoa para saber se é ela mesma. Então, se o amigo está viajando, ele está fora do país, não consegue estar numa reunião, não consegue atender aquele telefone, alguém ciente disso vai lá e tenta se passar por essa pessoa, porque naquele momento você não vai conseguir falar com ela e vai ficar embaralhada a sua cabeça sobre será que é aquela pessoa mesmo ou não? Então, faz-se necessário conversar com um amigo, conversar com outro contato para checar se aquela comunicação está de fato sendo feita com a pessoa que se imagina. E de outras maneiras, quando a gente está falando aí com pessoas que não conhecemos presencialmente, com uma comunicação por e-mail, etc., existem mecanismos digitais que serão detalhados na sequência, sobre os quais falaremos como usar, como estar atento. Um exemplo típico, clássico, é o cadeadinho verde, às vezes o certificado criptográfico, né, o SSL, que mostra para você, quando você está entrando num site, que você está verdadeiramente entrando naquele site. Então, do mesmo jeito que aquele cadeadinho verde, aquele identificador ali de texto fala, você realmente está acessando o site do banco, você realmente está acessando o site desse jornal, você realmente está acessando o site que você imaginava. Da mesma forma que existem recursos nos navegadores para que nós tenhamos a adequada ciência do que estamos falando, de com quem estamos falando, trocando informações, o mesmo é válido para a grande maioria, principalmente dos aplicativos com maior segurança, para a gente se certificar que no meio da conversa não entrou ali um espião ou coisa parecida. Então, essa é a primeira lição da aula de hoje. Passando aqui para o segundo ponto, tem aquela frase famosa, né, daquele cara importante da comunicação, o McLuhan, que ele fala que o meio é a mensagem. Isso não poderia ser mais verdade do que quando estamos tratando de comunicação segura de dados. Por quê? É imprescindível que a gente escolha um canal de comunicação, ou seja, um aplicativo, um site, ou que quer uma aplicação, né, para falar de maneira mais generalista, que seja condizente com as informações que estão sendo trocadas. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a conversa aqui de hoje falando segurança da informação não significa ficar paranoico com tudo. Por quê? Ao invés de você sair, hipoteticamente, num cenário teórico, seria até legal. Mas ao invés de você sair falando para sua mãe, para sua vovó, para o seu filho, para todo mundo usar o aplicativo mais seguro de comunicação do mundo, isso seria imprescindível. Você falar, a partir de hoje eu não uso o aplicativo A que passou por uma falha, por um vazamento, como ocorre com vários aplicativos, com várias aplicações, sem que às vezes a gente tenha total controle, a própria empresa tenha o total controle da situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode perfeitamente, vamos até explicar um pouco dos recursos de segurança do famoso Zap, aí, do famoso WhatsApp, você pode perfeitamente seguir utilizando o WhatsApp para comunicação segura com seus familiares, com seus amigos. Às vezes, para manter o sigilo de parte das informações que estão sendo trocadas, é importante que você separe comunicações pessoais que, claro, elas precisam ser preservadas do ponto de vista da segurança da informação, mas é uma coisa totalmente diferente, é um modelo de ameaça distinto de uma informação passada por uma fonte, né?
o ponto basilar do jornalismo e afins é você ter o sigilo da fonte. Então, a fonte só vai se sentir segura, principalmente em casos mais graves, mais sensíveis, se você está fazendo a comunicação com ela por meio de uma aplicação segura. Então, para não embaralhar a cabeça, é sempre importante separar os canais de comunicação. Isso é uma dica simples, mas muito eficaz. Por quê? Se você separa o WhatsApp, e eu estou dando uma dica pessoal do que eu faço, o WhatsApp ele é mais do que suficiente, como explicaremos a seguir, ele já se utiliza de criptografia de ponta a ponta, ou seja, somente emissor e receptor da mensagem tem acesso ao conteúdo dela, o WhatsApp já é mais do que suficiente para você ter segurança de mandar uma mensagem, de você trocar fotos, de você trocar áudios, etc., para boa parte dos casos. Quer dizer que é tranquilo se vazar uma imagem, se vazar um áudio que eu mandei para uma pessoa? Certamente não, a gente quer preservar também. Mas medidas adicionais também de segurança da informação, elas exigem geralmente que você vá para um canal específico, que você instale um aplicativo, que você tenha um cuidado, etc. Então, separar os canais é bom assim até para o seu estado mental de alerta. Então, ali no Zap, trocando mensagem com a família, você troca sem se preocupar muito. Entendeu? A não ser que seja um segredo familiar, uma senha, uma coisa assim, você vai trocando e não se preocupa. A partir do momento que você está num outro aplicativo que possui camadas adicionais de segurança, por exemplo, essa coisa de trocar mensagens, trocar alguns arquivos, trocar áudios, existe um aplicativo muito similar ao WhatsApp, que é o Signal. Um aplicativo aberto, não está ligado a nenhuma empresa, etc. Ele possui uma camada adicional de segurança. No WhatsApp, os seus dados estão plenamente protegidos, mas os seus metadados são acessíveis pelas empresas ali que controlam o aplicativo WhatsApp por algumas outras partes privadas que têm acesso àquelas informações. O que é dado e o que é metadado? E por que eu estou falando que o WhatsApp é seguro para preservação de dados, por exemplo, que você troca ali com seus familiares e amigos, mas se você precisa preservar o sigilo da fonte, por exemplo, é importante para a minha fonte que eu esteja preservando de maneira segura a informação de que eu, jornalista, estou falando com ela. Ou seja, não basta preservar os arquivos que eu recebo dela, as mensagens que eu recebo dela, como o WhatsApp já faz. Eu preciso ter uma camada adicional de segurança para que nenhum intermediário envolvido na minha comunicação, nenhuma tecnologia, nenhum provedor de internet, etc., nenhum administrador do Wi-Fi que eu estou utilizando, consiga acessar também a informação de que eu estou falando com aquela pessoa, porque caso aquilo vazasse, poderia prejudicar o meu processo, a minha atividade profissional. O Signal é um mensageiro, um aplicativo para troca de mensagens, áudios, fotos e vídeos que traz essa camada adicional de segurança. Então, linkando o que eu estou dizendo agora com o que eu dizia anteriormente, o que eu estou querendo dizer? Olha, tenha lá os dois aplicativos instalados, o WhatsApp e o Signal. Você precisa preservar uma informação adicional? Vai para o Signal. A partir do momento que você está no Signal, você sabe que você tem que ser cuidadoso, que você tem que ser cauteloso, que você tem que checar bem se a pessoa é aquela mesma. Entendem o que eu estou querendo dizer? O seu estado mental já se coloca numa posição de alerta que o que eu comunico aqui exige atenção, exige verificação para não cair em artimanhas de engenharia social. Além disso, tem um benefício adicional quando a gente fala de utilizar um aplicativo alternativo. Além do seu estado mental ficar mais tranquilo, você também se sente mais seguro. Pô, aqui, depois de verificar a identidade da pessoa com quem eu estou falando, eu posso comunicar à vontade. Então, separar canais de comunicação é uma coisa extremamente importante, até para fins de usabilidade também. Nem sempre o seu amigo, a vovó, a mamãe vai ter condição de usar, vai instalar um aplicativo, pode ser muito difícil para a pessoa com quem você está falando, mas quando se trata, por exemplo, de uma pessoa que quer transmitir uma informação de maneira segura e que ela precisa disso, ela ou já sabe utilizar esse mecanismo ou está apta a aprender, porque ela sabe o que está em jogo.
né? E você até estabelece um laço, um elo, uma segurança mútua muito mais forte ao demonstrar que sabe utilizar uma aplicação como o Signal, por exemplo, que é um simples aplicativo que você vai baixar no seu celular, vai fazer uma configuração e que, por ele ser um aplicativo aberto, com uma natureza de servidores mais distribuída, você tem também essa garantia do sigilo do metadado, né? É muito mais difícil você identificar quem está falando com quem. Eu costumo brincar que qual a diferença do dado para o metadado. O dado é como se fosse a carta, né? São os dados que você escreve para uma pessoa, a informação contida ali dentro. E o metadado é o quem está se comunicando, é como se fosse o envelope, é o de Gabriel para Thales, por exemplo. Então, é interessante observar essa diferença. Muitos aplicativos, não todos, mas muitos aplicativos como o WhatsApp, que são baseados em comunicação com criptografia de ponta a ponta, eles já protegem os seus dados. Mas aqueles metadados, eles são essenciais até para algumas atividades de otimização, de marketing, né? Imagina, por exemplo, que um aplicativo sabe que eu estou conversando com a minha esposa e que a minha esposa está conversando com o seu obstetra. Tudo isso porque a gente foi lá na rede social e botou essas informações. A rede social sabe que aquele número é meu, que aquela pessoa é minha esposa, que aquela pessoa é o obstetra dela. No dia seguinte, né, vai ter um monte de propaganda de carrinho de bebê, porque a rede social vai inferir que a minha esposa está grávida e vai começar a direcionar marketing para isso. Isso aí por si só é uma coisa nociva? Não, é uma ferramenta de marketing utilizada por várias empresas. Agora, isso pode ser alvo de um vazamento, isso pode ser alvo de uma ação política ou judicial ali meio politizada, então você de maneira injusta vai ter negado um direito seu a trabalhar com o sigilo da fonte e coisas parecidas. Então, é importante termos atenção a esse detalhe. Às vezes, até nesse exercício do jornalismo, da comunicação segura em variados contextos também, o metadado é tão importante quanto um dado. Então, estou tranquilão, as informações estão seguras. Eu tenho que preservar também a informação de com quem eu estou falando. Imagina num país autoritário que o governo tem acesso à informação, seja por espionagem, como já foi declarado até no caso dos Estados Unidos, pelo Edward Snowden e outros, né? Imagina que o governo, um país com um governo autoritário, descobre que eu estou me comunicando com uma pessoa de oposição e faz-se disso um caso político, que eu vou ser perseguido. Imagina que na minha empresa, o controlador do Wi-Fi, o chefe ali da empresa, começa a perceber que eu estou visitando o site de um partido político que ele não gosta. E eu vou, ainda que silenciosamente, ser perseguido por isso, vou ser demitido, vou ser restringido, vou ser calado. Então, uma série de questões, mesmo que nós não saibamos o conteúdo ali, simplesmente ao ter acesso ao metadado, que é o quem, né, com quem você está falando, que site você está vendo, mesmo que você não saiba ali o conteúdo. Então, esse tipo de informação também é imprescindível que seja protegida. Passando para um bloco agora de informações um pouco mais técnicas, mas de maneira bastante acessível aqui na nossa conversa de hoje. Quando falamos de segurança de dados, é importantíssimo entender uma expressão chamada modelo de ameaça, também chamada em inglês aí, né, de threat model, tradução literal, é o modelo de ameaça. Quando a gente fala de modelo de ameaça, aí linkando muito bem com o que eu já disse aqui até o momento, quem é a sua ameaça? A sua ameaça é um governo? É um partido político? É uma empresa? É um indivíduo? É a agência nacional? É o serviço secreto americano? Por que eu estou brincando com isso? Porque diferentes modelos de ameaça vão exigir diferentes aplicações, vão exigir diferentes medidas adicionais de sigilo, de cuidado, de segurança da informação. Tá? Então, muitas vezes, até com referências aqui como as que eu passo adicionalmente para serem lidas, aplicativos para serem baixados, é um cuidado que deve ser combinado com o bom senso, como eu disse anteriormente. Para um segredo ali que você tem, uma comunicação que você tem ali com um familiar, provavelmente o aplicativo que você usa já é suficiente. Para você lidar num partido, para você lidar com uma oposição política, algo que você esteja enfrentando ou coisa parecida, você já precisa de uma camada adicional. Se você, por exemplo, está lidando com segredos de Estado de uma grande economia,
Aí você vai ter que combinar a utilização de um mensageiro seguro como Signal, a camadas adicionais de anonimização, de privacidade, como o uso de uma VPN, né, de uma Virtual Private Network, como já foi tratado no vídeo anterior, e outras coisas. Então, boa parte das conversas aqui dessa jornada, nós estamos colocando à disposição um leque de ferramentas. É como se estivéssemos dando a vocês uma caixa de ferramentas. E não existe receita pronta. Às vezes é pior, se eu te falar para usar tudo que a gente passou aqui a todo momento, você vai ficar maluca, você vai ficar maluco, isso vai prejudicar a sua comunicação segura, tá? Então é importante separar canais de comunicação distintos, é importante você saber qual o seu modelo de ameaça, é importante você saber qual o grau de segurança que realmente é necessário para o seu caso, né? Falei aqui sobre dados e metadados, já coloquei essa informação, e principalmente uma ameaça grande e crescente é a coisa do data mining. A gente compartilha dados o tempo inteiro, sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, sobre gostos pessoais. Isso tem um lado aí que algumas pessoas apontam como uma otimização, como uma coisa ali que torna a vida mais prática, que é o marketing direcionado, mas por outro lado esses dados podem ser utilizados de maneira muito complicada. É justamente essa capacidade de mineração de dados o que torna cada vez mais sensível essa informação, muito acessível se a gente não toma os cuidados devidos de quem está falando com quem está acessando que tipo de conteúdo na internet. Então eu vou deixar dicas aqui muito simples, tá? Vocês encontram inclusive passo a passo, mas é bem simples aí na internet. São extensões, tá? São pequenos plugins, são pequenos aplicativos ali que você vai instalar dentro do navegador que você utiliza, seja o Mozilla Firefox, o Google Chrome ou alguns outros, tá? Você vai instalar ali um bloqueador de rastreadores, né? E você consegue bloquear até alguns anúncios invasivos, né? Que para chegarem até você eles precisam meio que te espionar. Existem extensões que eu sempre recomendo, a MiBlock, né? Como se fosse o Block Origin, que ela vai bloquear anúncios e rastreadores, porque às vezes você entra num site e você está compartilhando sem saber informações com grandes empresas. Se você de repente soubesse com quem seus dados estão sendo compartilhados, quando você faz uma busca, quando você acessa um blog, quando você acessa um site de determinado tipo de conteúdo, você talvez não utilizasse a internet da mesma forma. Então, para que você possa usar a internet aí mais despreocupado, mais tranquilo, instale essas duas extensões, são todas aí de código aberto, são projetos comunitários que não têm interesses particularmente ali privados por trás deles, então tem benefícios adicionais de segurança e vão fazer com que você consiga navegar com menos preocupações. Da mesma forma, como eu falei dos canais de comunicação, eu dei esse exemplo para a troca de mensagens. Você está ali tranquilo quando você utiliza o WhatsApp com determinadas pessoas para determinadas circunstâncias, instala, vai lá, Signal, né, de sinal mesmo em inglês, você consegue baixar o aplicativo e usar de forma muito similar mesmo ao WhatsApp, mas com camadas adicionais de segurança. Quando eu estou falando, por exemplo, de videoconferência, você precisa fazer uma videoconferência, ou uma call, uma chamada de áudio, a mesma coisa. Quando você faz via WhatsApp ali para falar com a sua família, você tem certeza de que não está sendo grampeado pelo governo brasileiro. Por exemplo, se o seu modelo de ameaça é esse, eu não posso ter nenhuma possibilidade de que o político, o prefeito da minha cidade esteja ouvindo o que eu estou falando, de que tenha um espião de qualquer sorte de uma entidade privada me ouvindo. Quando você faz uma chamada via WhatsApp, não via telefone, você já está protegido em algum sentido contra isso. Mas, igualmente, para determinados tipos de comunicação, a gente coloca critérios distintos. Então, se por um lado você pode usar uma ferramenta do Google Meet, o Zoom, que ficou popular nos últimos meses, por outro é importante você saber que você pode utilizar uma ferramenta como o Jitsi. O Jitsi é uma ferramenta de videoconferência super simples, criptografado de maneira super segura, de ponta a ponta, né? Então você sabe que a comunicação só é acessível por você e pela pessoa com quem você está falando, não tem ninguém aí no meio que vai acessar os seus dados, e é uma ferramenta adicional também para aquela proteção que eu disse anteriormente de metadado.
Dificilmente alguém sequer vai saber que é você falando com outra pessoa. Você não precisa de uma conta, um e-mail, como alguns serviços pedem, vinculado ao seu nome para usar. Você não precisa de uma conta de celular vinculada. Então, você tem muito mais a preservação dessa natureza, tá? E chegando aqui ao bloco final dessa conversa, falei muito sobre a noção geral, né, de criptografia. O que é criptografia? Né? Até o momento, o que eu tratei como criptografia? Criptografia é essa tecnologia aí capaz de fazer com que a mensagem só chegue até a pessoa e alguém que a intercept não consiga descobrir o que está sendo comunicado, o que está sendo dito, né? A criptografia nada mais é do que originalmente um ramo aí que nasce lá na matemática e que hoje é muito mais sinônimo de tecnologia, né? Você sai da base, do fundamento matemático para implementação prática por meio de tecnologias de criptografia, algoritmos criptográficos e coisas parecidas, que tornam possível embaralhar uma mensagem. Então, como que eu falo que uma comunicação uma comunicação criptografada ela é secreta? O que garante isso? Porque existe um embaralhamento. Então, não importa quando falamos de criptografia de ponta a ponta, essa informação ela é codificada e ela só pode ser decodificada por uma pessoa que tem uma chave para fazer isso. Então, não tem espião, não tem agente privado, não tem agente de governo que vai conseguir quebrar aquela comunicação se ela for embaralhada, criptografada, utilizando um algoritmo seguro, tá? E existe vasta informação pública aí sobre quais ferramentas são seguras, quais não são seguras, inclusive isso é compartilhado adicionalmente com vocês. E boa parte das ferramentas criptográficas hoje são baseadas na utilização do que nós chamamos de chaves, pares de chaves criptográficas. Então, eu tenho uma chave criptográfica pública, você tem também uma chave criptográfica privada e a união delas é o que permite a comunicação segura. É como se fosse um cofre que tem uma chave, que une a chave com o cofre a um cadeado. O que acontece? Qualquer coisa depositada naquele cofre só consegue ser acessada por quem tem a chave, né? Uma vez que ele tenha sido trancado ali com um determinado segredo, com um determinado cadeado. É como se a chave privada fosse ali a chave e a chave pública fosse o cofre. A chave criptográfica pública é um mecanismo de identificação. Eu falo para todo mundo, olha, eu sou nessa rede, essa chave criptográfica pública me identifica. É igual no banco, você compartilhar sua conta corrente com todo mundo. Você está se identificando. O que a pessoa pode fazer de mal com o número da sua conta corrente? Nada. No máximo, ela pode enviar dinheiro para você sem nem saber quem você é. Agora, você tem uma forma de provar para o banco que você é você mesmo para só você movimentar o seu dinheiro. Isso pode ser por um PIN numérico, um token, uma senha, um cartão, uma biometria. Quando a gente fala de sistemas puramente digitais, o correspondente disso é uma chave criptográfica privada. Ou seja, a chave pública é um dado que ajuda a identificar as pessoas digitalmente e eu atribuo a essa chave pública, eu mando uma mensagem direcionada a ela. É basicamente como o computador e o aplicativo vai saber identificar quem é quem. E é matematicamente impossível você descobrir qual a chave privada está correspondente àquela chave pública. É justamente isso que faz a criptografia funcionar. Ou seja, eu tenho certeza de que a mensagem enviada para aquela pessoa, para aquele número, para aquele endereço de e-mail, quando eu utilizo uma ferramenta com criptografia de ponta a ponta, eu tenho a certeza de que somente a pessoa que receber aquela mensagem tem a chave privada para desembaralhar as informações que ela vai receber. Isso quer dizer que eu preciso ficar manualmente gerindo essas chaves ou coisa parecida? É difícil, como às vezes parece quando eu falo? Não, os aplicativos hoje fazem isso automaticamente para a gente. Cada mensagem que eu estou trocando, cada informação dessa natureza, o tempo inteiro ela está sendo criptografada e descriptografada automaticamente. Eu tenho ali uma chave pública minha, eu tenho ali uma chave privada, o tempo inteiro eu estou criptografando e descriptografando essas informações. Então, em sentido prático, é muito importante vocês terem a noção clara de que, por padrão, a usabilidade dessas aplicações de criptografia hoje, elas são muito simplificadas.
Então, basta você ter o critério, você ter a busca, você fazer uma auditoria, você fazer uma leitura de quais aplicativos, quais aplicações são ideais para cada caso de uso. Basta você se certificar de que aquela aplicação tem criptografia de ponta a ponta e que numa busca rápida na internet você não encontrou nenhuma falha grave nos últimos meses nesse aplicativo, para você saber que sem fazer nada, simplesmente baixar o aplicativo, acessar aquele site e seguir as orientações de uso dele, você está seguro contra investidas de terceiros, de espiões ou qualquer coisa parecida. Então a usabilidade dessas ferramentas é extremamente simples, né? Um exemplo aqui só para fechar a nossa conversa de hoje, que eu disse que a criptografia, esses certificados criptográficos, eles são utilizados como mecanismo de identificação. É justamente o que eu falei quando você vai acessar o banco e aparece, né, de todo tamanho, em maiúsculo, em verdinho, o nome do banco, para você saber que é realmente para o banco que você está mandando a sua senha e que você não vai ser interceptado e vai ter seu dinheiro roubado. Como é que a gente sabe que ali realmente é o banco? Como é que o navegador sabe? Aquela comunicação é criptografada por uma chave, né? O banco comunica que ele tem um certificado e de que toda a comunicação está passando, né? Está sendo criptografada por meio da chave pública daquele banco e somente a chave privada correspondente de posse dele consegue acessar as informações que estão sendo trocadas, né? Então, da mesma forma que hoje a gente utiliza a internet sempre sem nenhum esforço, sempre que a gente entra num site e vê aquele cadeadinho, aquele nome, a gente sabe que está realmente falando com aquela pessoa, com aquela entidade, com aquela empresa. Igualmente, quando utilizamos aplicativos, de forma intuitiva, conseguimos estabelecer uma comunicação segura com quem quer que seja. Somente para fechar e enfatizar o que eu dizia no começo da aula, que acho que converge muito bem, acho que traz um fechamento bom. Se hoje as aplicações têm grande usabilidade e somente sabendo o que escolher e adicionalmente é colocado como material complementar para vocês uma série de aplicativos e aplicações como as que eu sugeri aqui, que vão ser passadas para vocês também, basta você saber selecionar que a usabilidade é simples, tá? Criptografia não é coisa de matemático, de hacker, de nerd, não mais, tá? A criptografia está presente em boa parte do que a gente faz no cotidiano, até mesmo sem saber, e cada vez mais é acessível para o usuário comum, para todo mundo, até ferramentas adicionais e avançadas de criptografia que basta configurar, você sai usando e já consegue falar de maneira segura. Então, o recado, a conversa de hoje é essa. Protejam suas informações, comunicação segura é algo extremamente acessível, utilizem sempre com atenção e com cautela e certifiquem-se de que estão falando realmente com quem vocês pensam que estão falando. Dito isso, muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter colaborado para o entendimento melhor do tema.